Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus, capítulo de número 5, versículo de número do 1º em diante, que diz assim: a cura de um paralítico. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vejam bem, irmãos, 38 anos, à beira de um tanque, à espera de um milagre. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Vejam bem, irmãos, esse ponto que acabamos de ler, que o Senhor fez assim: você quer ser curado? E ele era para responder: sim, quero ser curado. Mas ele respondeu de outra maneira. Olha o que ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. O que é que ele imaginou? Na carne, né? Só podia dar uma resposta dessa maneira. Ele, com outras palavras, disse que queria ser curado, mas estava imaginando que Jesus Cristo era um homem qualquer. Entende, irmãos? Uma pessoa qualquer que estava ali oferecendo uma ajuda, mas Jesus estava oferecendo já o milagre. Entende, irmãos? Então, por isso Jesus já entendeu, recebeu a resposta dele com um sim. Eu quero. Só preciso de uma ajuda para ser lançado num tanque. Com outras palavras, entende, irmãos? Mas Jesus entendeu que era um sim. Então, simplesmente, ele disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. O que quer dizer
se levantar. Bem, agora você está curado. Pegue o seu leito e ande. Irmãos, o leito quer dizer o nosso testemunho. O leito quer dizer a palavra de Deus que nos tirou de um lugar sombrio, de um lugar de estreito, de dor, de tristeza, de dificuldade. Essa palavra você precisa carregar com você até a volta de Cristo, ou então até a sua morte, para que você esteja com o seu nome ali no livro da vida e diante do Pai você esteja apto para entrar no céu, esteja apto para viver eternamente com o Senhor. Tá certo, amados? Esse testemunho que você carrega cura, salva, liberta muita gente, aproxima muitas pessoas do Senhor por um simples testemunho ou extraordinário testemunho, não é mesmo? Então, irmãos, vejam bem, Deus é maravilhoso. A forma que a Trindade trabalha é sobrenatural. Jesus não quis, sabe, como outros exemplos de cura bíblicos, não exerceu, não pediu, sabe, algo extraordinário para que ele fizesse, para que ele fosse curado. O tempo que ele já passou pelaquela dor, pelaquele sofrimento, o Senhor já sentiu o suficiente. Ele já pagou o preço demais. Entende, irmãos? Então, continuando, veja o que o Senhor, o que a história relata para a gente, né? Imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ponto. Irmãos, esse homem passou 38 anos aguardando a sua cura, aguardando o seu milagre e contando com a ajuda de alguém. 38 anos após ser curado, por carregar a sua cama, logo eles vêm querer impor os costumes, a lei. Entende, irmãos? Eu quero lá saber de lei, rapaz. Com outras palavras, era para ele ter dito isso, sabe? Mas não, irmãos. Vejam como ele foi passivo. Olha o que ele diz. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Então eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou fazendo isso porque eu sou obediente, por gratidão, por amor àquele que me curou. E vocês não podem me impedir disso. Entende, irmãos? E vejam bem o que eles disseram. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais,
para que não lhe aconteça coisa pior. Irmãos, onde aquele paralítico que foi curado estava? No templo. No templo é lugar de quê? De agradecer, de comunhão, de relacionamento. Entende, irmãos? Ele estava agradecendo pelo seu milagre, irmãos. Irmãos, tem alguém aqui para pegar essa palavra junto comigo? O Senhor está falando aqui. Volte para agradecer. Volte para agradecer. Não seja alguém que recebe uma bênção, que recebe um milagre da parte de Deus e não comemora, e não agradece. Sabe, irmãos? E não se sente uma pessoa transformada. Tem muitos irmãos que recebem a cura e vai embora. Mas é necessário, é princípio, a gente voltar e agradecer. Talvez o Senhor estava esperando esse posicionamento dele, mas ele encontrou este homem e disse: olhe, você foi curado. É como que o milagre está dependendo de uma segunda fase, mas ninguém pediu para ele fazer isso. Ele sentiu do seu interior ir para o templo, para lugar que é sagrado, agradecer a obra de Deus na vida dele. Entende, irmãos? Vejam bem. Aquele que tinha sido curado não soube responder, né? Porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior, porque o pecado nos gera a morte. O pecado gera, irmãos, trevas, inferno, um local que ali só haverá choro, dor e ranger de dentes, agonia, sabe, irmãos? É um lugar de tormento. Então, o lugar de tormento era pior que a situação do paralítico, deitado ali, próximo àquele tanque, há 38 anos. A eternidade sofrendo, gemendo, chorando, agonizando. É muito pior, não é mesmo? Então, Jesus deu esse conselho, essa instrução, esse detalhe, tá certo, irmãos? Para que ele vivesse uma vida de comunhão na presença do Senhor. Então, irmãos, continuando, que diz assim: o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque, além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, irmãos, o que eu aprendo com essa mensagem, né? Que verdadeiramente queriam impedir a cura daquele homem. E ele se sentiu na obrigação de dizer que não estava pecando, que não estava fazendo isso por rebeldia, entende? Foi porque alguém tinha ordenado a ele. Então ele se retirou e disse aos judeus que estavam lhe questionando porque ele estava fazendo aquilo, carregando a sua cama. Entende, irmãos? E então os
os judeus ficaram irados com Jesus e ficavam tentando algo, né, para perseguir e matar Jesus de fato, mas ainda não era o tempo, então eles não conseguiam fazer esse feito. Então, irmãos, é necessário obedecer a palavra de Deus, para que a gente continue vivendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, faça o que Jesus lhe pediu. A profecia que você já recebeu, põe em prática, porque você vai viver o sobrenatural. E sempre vai existir pessoas querendo impedir esse seu romper. Vai lhe perseguir, vai querer tacar pedras em você, sabe? É porque você está dando fruto. Muitas pessoas, você não acha que conhecia esse paralítico? Conhecia, sabia que ele estava ali há muito tempo. Era um homem esquecido. E ao ver ele andando, e sabendo que foi Jesus que curou eles se aproximavam. Isso atraía as pessoas para Jesus. Entende, irmãos? Então, mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado. Amém, irmãos? E que assim sucessivamente seja na sua vida também, como foi na minha. Entende? Então eu agradeço do fundo do meu coração por essa mensagem que o Senhor nos deu, né? E que a gente possa extrair o melhor. Todo o aprendizado que o Senhor já nos entregou, toda essa sabedoria que tem dentro da sua palavra. Amém, irmãos? Tome posse, guarde na tábua do seu coração e vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença, por fazer tudo aquilo que não podemos fazer. Oh, meu Pai, e obrigado por nos ajudar nas missões impossíveis, nos milagres impossíveis, Senhor. Porque o Senhor só pede de nós a nossa fé, a nossa esperança no Teu poder, que pode acontecer o milagre. Então, quando a gente deposita a nossa fé, a nossa esperança em Ti, o Senhor faz. O Senhor cumpre tudo aquilo que prometeu um dia. Continua conosco, Senhor. Faz aquilo que é impossível aos nossos olhos. E que me dá e dá aos meus irmãos a sabedoria e o discernimento para saber, conduzir da melhor forma os perseguidores. Aqueles que tentam atirar pedras em nós, nos sacrificar, nos perseguir, que a gente possa levar eles com amor, com sabedoria, meu Pai, e fazer com que eles se aproximem também da Tua presença, através da oração, através do jejum, meu Pai. Queremos que, de fato, o Teu nome seja glorificado na vida de todos nós, porque o Senhor sacrificou a sua vida, não foi por amor de selecionados, foi por todos. Então, todos precisam ter o conhecimento de quem Tu és verdadeiramente. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Fui!